Bem-vindos a mais uma edição do TV Monteiro. Hoje, numa edição especial, contamos com a presença das coordenadoras de educação infantil, Geralda Vanderlei, coordenadora dos maternais matutino e vespertino, Elaine Matias, coordenadora dos jardins 1 e 2 do turno da manhã, e Benilda Bezerra, coordenadora dos jardins 1 e 2 do turno da tarde. Hoje viemos falar um pouquinho sobre a demanda atual que nos surgiu devido ao Covid-19. Uma demanda que transformou o cotidiano de todas as famílias que estão aqui presentes como clientes da Monteiro Lobato e nosso cotidiano enquanto profissionais de educação. Devido ao Covid-19 e ao isolamento social, as famílias que antes tinham um tempo bastante limitado de convívio com seus filhos, hoje estão com eles em tempo integral. E sabemos que existem contextos de família bastante distintos. Há os familiares que continuam trabalhando, há os que estão em casa sem trabalhar, mas com os filhos e os afazeres domésticos. E há também os que encontram-se em home office, dando conta de várias demandas ao mesmo tempo: trabalho, família e afazeres domésticos. Nessa perspectiva, que é de desafio para todos nós, tanto escola quanto família, eu gostaria de perguntar às minhas colegas coordenadoras de educação infantil, e com todo o know-how de vivências nesse âmbito, que contribuições que elas podem trazer aos pais, educadores e demais telespectadores que estão nos assistindo, no sentido de ajudá-los nesse momento de convivência integral e tão intenso no desenvolvimento dos seus filhos. Olá, tudo bem com vocês? Então, vivemos uma época atípica, né? Fomos surpreendidos por esse vírus e tivemos que mudar muitas questões pedagógicas. Acredito que as questões envolvidas no desenvolvimento das crianças perpassam pela relação com as famílias, pela relação com os amigos, pela relação com os familiares. Nesse momento, essa relação está bastante restrita ao âmbito da casa, não é verdade? Pensei que poderíamos sugerir alguns momentos onde esse desenvolvimento acontece naturalmente, desde o acordar até a hora de dormir. Então, quando as crianças acordam, elas vão normalmente encontrar hoje o papai, a mamãe, vão estar um tempo maior, que antes era corrido. Então, esse tempo vai favorecer um momento de escovação, um momento do banho, uma boa alimentação, um tempo de uma brincadeira mais livre. E, seguido desse momento, atividades que podem ser dirigidas também, mas de uma forma muito espontânea. Olá, estamos com saudades de vocês, mas, como as minhas colegas já pontuaram, é importante nesse momento vocês, pais, manterem muita calma, muita leveza, tornar esse ambiente familiar uma forma prazerosa, construtiva para essas crianças. Porque sabemos que a criança é um produto do meio, que a nossa agitação, o nosso medo, o nosso pavor de tudo isso gera ansiedade neles. E mais tarde isso pode refletir de uma forma não positiva. Então, sabemos a preocupação de todos os pais nesse momento em questão do aprendizado das crianças. Essas crianças nessa faixa etária, elas estão em processo de desenvolvimento constante. Existe o fator do equilíbrio. Então, que tudo está moderado entre o seu contexto e a faixa etária dessas crianças. Então, o que é que eu nesse momento, diante de toda essa mudança de rotina, eu posso sugerir, enquanto a nossa prática aqui na Monteiro Lobato, é a estrutura de uma rotina organizada. Como a Benilda falou, essa rotina vai dar para a criança uma serenidade. Então, a gente sugere que há um momento para cada coisa. Lógico, a família tem uma dinâmica pessoal da sua cultura. E isso vai transcorrer por alguns dias a mais, que ninguém sabe o período, e isso a gente tem que estruturá-los dentro dessa organização. Então, por exemplo, o brincar, ele não pode ser brincar por brincar. O brincar, ele tem que ter uma funcionalidade. Então, a gente dá vida aos objetos, os brinquedos que eles têm em casa, que vocês possam estar tendo uma interação constante e dando função a essa brincadeira.
Outra situação é que a criança, ela precisa de tudo que o adulto vá propor para ela, que tem uma clareza, que tem uma objetividade. Por exemplo, temos essa rotina. A maioria das crianças, elas quando estão brincando, ela não gosta de ser interrompida para fazer outras atividades que é de rotina. Por exemplo, tomar banho. Então, para que a criança não torne uma agitação, né, dando esse bloqueio para o banho, você já antecipa. Olha, daqui a 10 minutos, daqui a 5 minutos, é o momento de parar, de organizar os brinquedos, de se organizar para fazer determinada tarefa, ou almoçar, ou tomar banho, e assim sucessivamente. É importante também que, diante de todo esse contexto, vocês não deixarem que as crianças dominem a situação. O adulto, ele tem que determinar o tempo para cada coisa. Então, às vezes, a criança que determina o que ela quer, do jeito que ela quer, e as mães se fragilizam, achando que aquele momento, se der um corte, se mostrar os limites para ela, eles vão se frustrarem. E não é bem assim. A criança precisa dessa organização de rotina e desses limites para que ele se estruture, mantenha toda essa situação em forma de uma situação natural, certo? Então, a gente percebe que nós adultos, nesse momento, é um papel fundamental para conduzir essas crianças para uma situação que estamos vivenciando, que mais tarde elas tenham uma certa maturidade, uma certa compreensão e simplicidade de atuar nos problemas difíceis da vida. Olá, que saudades de todos vocês. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Vou dar um pouquinho do nosso momento, que é tão difícil, mas que nós vamos contornar, com certeza. E, aproveitando a oportunidade, gostaria de complementar o que as minhas colegas disseram. Um pouco do que a gente pode também trabalhar com os maiores. Esses, sim, com certeza, muito mais agitados. Esses jogos, essas brincadeiras, eles vão ajudar nessa inquietação das crianças. Então, abusem da criatividade de vocês, conversem com as crianças, peçam opiniões, elas têm muitas sugestões para dar a respeito desses jogos e brincadeiras. Sentem com elas ao computador, pesquisem, o que vocês conseguirem fazer com elas vai ser maravilhoso. Sabemos que existe uma demanda bem específica no que concerne ao desenvolvimento de cada faixa etária. O que cada uma de vocês, dentro da sua seara, dentro do trabalho de vocês, por nível, poderia nos orientar com relação ao estímulo dentro da faixa etária de cada criança? Na educação infantil, é necessário que a criança ela adquira a maior quantidade possível de experiências nessas áreas, cognitiva, afetiva, psicomotora, na linguagem e no social. Então, na coordenação motora fina, é um momento onde que os maternais, desde 1 a 3 anos, eles consigam desenvolver ao máximo os movimentos e a força dos dedos e mãos. Isso favorece para mais tarde no processo da alfabetização. Então, a gente se organiza, estrutura atividades com riqueza para essa faixa etária nesses aspectos da coordenação motora fina, na coordenação motora global, na coordenação motor-visual, que isso vai favorecer o acompanhamento da visão da criança no aspecto do desenho, do recorte, da pintura. Tudo isso favorece para, como eu coloquei antes, a alfabetização. O que é que trabalhamos uma riqueza imensa na construção da linguagem oral. Então, a criança ela está no processo de construção dessa linguagem. E que atividades que vão enriquecer essa questão? É uma atividade que é riquíssima, contação de história, onde a criança vai se deparar com um vocabulário diferente do cotidiano, vai enriquecer o seu vocabulário, o adulto vai ter as estratégias de leitura,
como checagem dos fatos, o que vai acontecer nessa história, quais os personagens que aparecem nessa história. Então, você já está induzindo a criança a criar um imaginário dentro dessa fantasia que vai acontecer no enredo da história. Por exemplo, no decorrer da contagem, vai tendo os fragmentos, parando. E agora? O que vai acontecer? Como aconteceu isso? Por quê? Então, isso vai estimular a criança a manter ela atenta à narrativa da história e vai enriquecer o seu vocabulário. Outra atividade que a gente também enriquece nesse contexto da linguagem são os jogos simbólicos, o faz de conta. Então, isso traz para a criança experiências vividas no seu contexto familiar, no mundo social. Então, ela traz para o seu simbólico, para o seu imaginário, e ali ela vai construindo essa linguagem, porém, tendo o adulto para ir fazendo as intervenções. Por exemplo, e agora? Você está fazendo o quê? O jogo simbólico de casinha. Eu vou fazer a papinha para o bebê. Que delícia! Essa papinha você colocou o quê? Leite, Nescau. E assim a criança vai mergulhando nesse universo infantil. É uma riqueza onde a criança vai se apropriar de um vocabulário, de uma construção organizada da linguagem. Temos também as atividades de artes, que para a criança, desde maternalzinho até os níveis seguintes, ela vai se deparar com os movimentos do pincel, vai saber conhecendo técnicas diferentes de pintura. Então, a gente vai mostrando para eles os suportes. Como trabalha a arte? Ele vai perceber que ali tem as cores, como é que acontece quando essas cores se misturam. Quando elas são colocadas em suportes diferentes, o contexto do papel, a textura, a cor, tudo isso vai variando e a criança vai percebendo e vai criando essa organização de uma coordenação motora também, do pincel, da leveza, do escorregar do lápis. Tudo isso é muito interessante que eles vão construindo, né, essa organização dentro de artes. Também a matemática ela está no universo, ela está em nosso cotidiano constante. Então, a gente desde cedo começa a trabalhar com eles o vocabulário matemático. Tudo insere a matemática. Em cima, embaixo, dentro, fora, pesado, leve. Então, isso vai dando à criança a noção da matemática, né, desenvolvendo o seu raciocínio lógico dentro das atividades propostas. Entendemos que a criança ela tem várias áreas de desenvolvimento, todos interligados. Desenvolvimento social, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento afetivo e desenvolvimento motor. Esses desenvolvimentos acontecem paralelos, um junto ao outro. Então, pensando numa criança de jardim 1, jardim 2, crianças de 4, 5 anos, que mantém uma rotina já muito ativa, ele já tem desde cedo toda uma organização corporal, linguística, de criar e recriar, vale muito a pena destacar e selecionar boas leituras, leituras de histórias, leituras de manchetes, leituras de temas relacionados aos projetos que circulam na escola, que ele já tem essa dinâmica no seu dia a dia. E, a partir dessa leitura, inserir perguntas, inserir curiosidades, destacar como é que ele pensa sobre o tema que foi lido, que foi visto, que foi abordado. A criança já tem, nessa faixa etária, um vocabulário amplo. Ela já argumenta, ela já contra-argumenta. Então, vale a pena destacar e ser um exemplo de boas leituras. Em alguns momentos, os pais vão fazer essa leitura porque as crianças não têm ainda construído, eles estão em processo de aquisição da linguagem escrita, eles não têm a escrita convencional, então os pais vão fazer essa leitura. Em outros momentos, vão solicitar que os filhos façam a pseudoleitura. A partir dessa pseudoleitura, os pais vão perguntar, em algumas situações, e se você fosse o autor dessa história? O
que você mudaria? Quando ela fez essa pergunta para o personagem, o que você acha que ela quis dizer? Se você fosse o lobo, você falaria a mesma coisa? Então, essas perguntas vão gerando para a criança a organização do pensamento sobre o que foi perguntado. Então, ela vai organizar o tempo da história, o início, o meio e fim. Ela vai argumentar, ela vai contra-argumentar. E nesse processo diário, a leitura tem que ser um hábito diário, ela vai se apropriando das questões linguísticas. Quando a gente pensa, eles estão numa faixa etária onde o movimento é muito forte, eles têm já esse domínio do corpo. Então, é importante, dependendo do espaço físico da casa, manter uma atividade física, um circuito com objetos e materiais que vocês tenham na própria residência. Solicita da criança alguma sugestão. Tia Benilda, tia Elaine, tia Ivana, tia Gel, elas falaram que vocês fazem uns circuitos lá na escola. Como é que funciona? Fala para a mamãe, fala para o papai. A partir disso, eles vão sugerir várias atividades e vocês vão poder partilhar com eles. Penso também na questão afetiva, que isso está muito forte agora, né? Estamos em casa, guardados, e todas as emoções estão ali permeando. Tem algo que a gente fica pensando sempre na questão negativa, do tempo que estão dentro de casa. Mas vamos começar a pensar no tempo prazeroso de estar com eles. Vamos pensar o quanto que a gente está ajudando nesse desenvolvimento, porque todo desenvolvimento perpassa pela afetividade. Que bom poder estar aqui do lado do meu filho e ouvi-lo nas suas demandas e nas suas necessidades. E como pai, como responsável, poder atuar. Que bom poder compartilhar de uma receita culinária que eu não fazia até então. Ajudá-lo a guardar todo o material que ele brincou, a incentivá-lo a ter organização com o seu corpo, com a sua higiene. Questões que muitas vezes delegamos a terceiros. Então, vamos avaliar quantos ganhos nós temos durante esse processo. Então, falamos da questão motora, o quanto que é importante eles terem essa atividade, porque eles já têm essa estruturação. Falamos um pouco da questão emocional, do cuidar do outro, que se faz necessário nesse momento. Quando eu me preservo em casa, eu estou cuidando, esses valores precisam ser passados para os nossos filhos. A questão social, que aí é a questão da interação, é algo que está limitado, mas que eles têm isso já inicialmente construído a partir do início na vida escolar. Um outro aspecto que é importante, é relevante a gente colocar nessa formação, nesse conhecimento de jardins, tanto 1 quanto 2, são os desafios. Eles são muito desafiadores nessa faixa etária. Então, eles sempre estão questionando, eles se acham autônomos, e até eles têm essa autonomia, até certo ponto eles têm sim, que isso diferencia dos maternais. Então, eles já têm uma certa autonomia acerca do que eles podem fazer, ou seja, acerca do que eles podem circular, aonde eles podem ir, eles já têm essa autonomia do que fazer, né? Principalmente quando a gente fala nessa questão da autonomia em sala de aula, a gente pensa na organização do seu material, organização da sua bolsa, como você trabalhar em grupo, o que você pode contribuir. Essa autonomia eles já têm. Além desse aspecto da autonomia, eles fantasiam muito. Então, assim, eles gostam muito da questão dos jogos simbólicos. Um jogo simbólico onde eles possam trocar de papéis, onde eles possam criar. Isso no Jardim 1 e Jardim 2, eles conseguem, é fundamental. Eles gostam, eles têm essa capacidade. Um outro aspecto, além dessa questão, também é dos jogos. O quanto eles desafiam a gente nos jogos, quanto eles podem criar em cima dos jogos. Eles, além das regras, porque é necessário, os jogos precisam de regras. E nem sempre eles querem seguir as regras dos jogos.
E aí a gente necessita fazer essas intervenções, eles precisam entender, eles precisam compreender. Tem os jogos, tem as brincadeiras, eles têm a capacidade de criar as próprias brincadeiras, os próprios jogos. Eles, nessa faixa etária, eles já fazem essa distinção do que é real, principalmente no Jardim 2. Muitas das vezes eles dizem, mas isso não existe, você está inventando, isso não existe. Uma outra situação também importantíssima a ser colocada é com relação à compreensão que eles já têm de números. Eles conseguem contar, eles conseguem trabalhar com alguns conceitos matemáticos importantes, como a classificação, como a correspondência, como a seriação. Então, são conceitos importantes para que lá na frente eles possam, atrelado a esses conceitos, uns conteúdos que são específicos deles. Estamos encerrando o nosso programa. E para fechar com chave de ouro a participação das nossas colegas aqui da Educação Infantil, após elas terem falado um pouco sobre o desenvolvimento do que compete a cada idade, a cada faixa etária, de atividades que a gente realiza no âmbito da escola, eu gostaria que cada um, a partir do que conhece, do nível que coordena, colocasse para os nossos pais e telespectadores sugestões de atividades para serem realizadas em casa, em família, que a gente há de convir que essa realmente é uma demanda bastante atual de todos os que nos estão assistindo. Então, vou passar para a minha colega Elaine e ela vai começar compartilhando conosco sugestões de atividades para que vocês possam realizar em casa com as crianças de Jardins 1 e 2. Eu imagino o quanto vocês estão curiosos para saberem dessas sugestões de atividades. Tanto para o Jardim 1 como para o Jardim 2, são importantíssimas. Atividades de tabuleiro, como dominó, como o jogo da velha, a dama, também trabalhar baralho na área da matemática, eles são muito importantes. Também pode-se trabalhar, principalmente com o Jardim 1, com muito faz de conta, contação de histórias e muita dramatização. Por que não fazer isso no quarto da mamãe e no quarto do papai? Além da dramatização, contar muita história, deixar que eles também contem histórias, fazer muitas atividades como receitas, fazer muitas atividades que eles possam fazer listagem, escrever a listagem do que eles podem comprar, dos objetos que tem em casa, dos brinquedos que tem em casa, colocar um recadinho para o papai e para a mamãe na geladeira, para o amigo, para o irmão ou para a irmã, para o vovô e para a vovó, para posteriormente eles lerem. Tudo isso é possível fazer. Acrescentando essas sugestões, pensei que vocês poderiam organizar um diário, onde todos os dias vocês pudessem, junto com o papai, com a ajuda do papai e da mamãe, registrar o que vocês fizeram de mais importante, o que vocês mais gostaram. Junto com o desenho, com o nome de vocês, com a data, vocês são capazes, vocês conseguem. Pensei também que vocês podem brincar muito, porque se brincar vai trazer lembranças boas, lembranças dos nossos momentos na escola, lembrança das tias, dos amigos, jogo simbólico de veterinário, cuidem bem dos bichinhos da sua casa. Brincar de supermercado, fazer compras, e aí o Jardim 2 vai escrever, vai fazer a lista para a mamãe do que está faltando na nossa casa, fazer os recadinhos que a tia Elaine colocou, importante para o vovô, para a vovó, para os amigos quando voltar a entregar, recheados de desenhos, de corações, de flores, de carros, de super-heróis. Penso também que as comidas, nesse período de quarentena, é algo muito forte nas nossas casas. Então, fazer um bolo de chocolate, um salgadinho onde vocês possam manusear, onde as crianças possam fazer as bolinhas, o brigadeiro, o sorvete, a massa com farinha de trigo, a massa de modelar, né, que vocês fazem tão bem aqui na escola. Outra sugestão valiosa. Eu acredito que assim, os pais ficam na preocupação, sim, enquanto conhecimento formal. Esse conhecimento formal acontece dessa forma, brincando. Brincando, eles vão organizar, brincando, eles vão contar, brincando, eles vão estimular quantidades, tem mais, tem menos, eles vão lidar
com o que está em cima, o que está embaixo, nessa organização da brincadeira. Então, brinquem, não deixem de brincar, estejam juntos nessa brincadeira. Irão seguir, posteriormente, algumas sugestões por e-mail, pelo aplicativo da escola, dando conta de atividades, sugestões e links. Aproveitem. Vamos lá. Que sugestões eu posso passar para vocês com as crianças de 1 a 3 anos, os maternais? Aparentemente parece difícil, mas não é. Então, a gente vê objetos que em casa vocês têm, que isso pode ter uma riqueza enorme para se trabalhar a coordenação motora fina, assim, os movimentos sensoriais, trabalhar a psicomotricidade. É uma série de coisas que são muito importantes para essa faixa etária. Sem deixar de contar as histórias, como a gente já colocou antes, né, que são fundamentais para eles. Os jogos simbólicos, começando por aí. Então, tem vários jogos simbólicos que as crianças amam. Por exemplo, trabalhar com eles a questão do inverter os papéis. A mãe ser o filho e ele ser o pai ou a mãe. Isso é fundamental, eles adoram. Brincar de esconde-esconde é uma atividade nesse nível que é muito importante. Brincar de pega-pega. Tudo por aí vai dando uma significação e um prazer maravilhoso para essa faixa etária. Nas atividades de coordenação motora fina, a gente todos têm macarrão em casa. Então, a gente tem esse macarrão espaguete, trabalhar a coordenação motora fina. Pode pegar um escorredor de macarrão, ou o escorredor que tem aqueles buraquinhos. Você pedir para eles irem colocando, enfiando o macarrão dentro daqueles buraquinhos. Isso leva um tempo e eles vão adorar fazer isso. Brincar de caixa mágica. Isso você pega vários objetos com texturas diferentes e coloca dentro da caixa e eles vão tentar adivinhar o que é que tem ali dentro da caixa. Outra atividade que é maravilhosa, por exemplo, cozinhar macarrão, aqueles espaguetes, e a criança vai manipular, vai pegar, eles adoram botar na boca. Então ali ele vai trabalhar a coordenação motora fina. Gelatina é outra ideia maravilhosa, onde eles vão trabalhar, pode ser por cores, e ali eles vão manipular, vão comer, vocês vão, é quente, é fria, e aí vocês vão explorando dentro do que vocês veem que ali pode ser explorado para essas crianças. A goma de mandioca, né, com aquela massa da tapioca, você pode fazer a goma em casa e colorir. Então, vamos fazer de várias cores. Então, você pode fazer amarela, vermelha, azul e assim por diante. E as crianças é uma forma de manipular, até brincar de fazer comidinha, mas ela está ali manipulando, certo? E é interessante vocês pensarem nas brincadeiras que vocês faziam quando crianças. O que mais vocês gostavam de fazer? Reproduzam isso para essas crianças, né? Uma coisa também que é importantíssima é fazer caminhada. Você pode pegar um papelão e colocar vários objetos com texturas diferentes e a criança vai andar por cima, por exemplo. Caroços de milho, feijão, arroz, entendeu? E lá na frente vocês colocarem algodão, certo? Iniciar com a tinta, você pode botar a tinta e ali eles vão experimentando a sensibilidade que vai tendo com o pezinho. Isso eles vão amar fazer. Outra coisa que é importantíssimo, que eles amam, a gente faz muito aqui na escola, lavar roupa. Eles gostam, então pega as peças pequenas, você às vezes está fazendo o almoço, está fazendo alguma coisa, e aí você vai conversando com a criança e vai botando ali uma bacia com sabão e elas vão esfregando. Esse movimento é importante também, tá? E ali eles vão estender. Então pega o pegador de roupa e mostra para eles como é que ele abre e para ele segurar a peça que vai ser estendida. Então tudo isso são atividades que têm uma riqueza enorme, tem um objetivo muito importante para essa faixa etária e uma riqueza simbólica. Então, a gente deixa essas sugestões, tem muitas outras, até que a gente, assim, sugere a vocês, né, que essas atividades vocês façam com organização, com toda a família, para gerar uma dinâmica, um prazer, uma alegria,
que todos possam estar envolvidos nessa rotina. Apenas para complementar a fala das minhas colegas, mais uma vez, fica a sugestão da música. A música no ambiente escolar está presente em todos os momentos, em todos os ambientes e em diversos contextos. E por que não estar presente em casa também? Eles gostam muito e se envolvem com brincadeiras cantadas, do 1 aos 5 anos de idade. Se envolvem, exploram ritmo, movimentos diversos. Então abusem do uso das músicas também. Um repertório de músicas cantadas na escola, todos eles já têm. Isso a gente pode garantir para os senhores. Mas por que não explorar um repertório novo com eles para que eles voltem à escola e nos tragam novidades também? Fica a dica. Agora, para finalizar o nosso programa, o que é muito importante reiterar? Nesse momento, a nossa maior intenção, na verdade, é que, diante desse momento inédito, as famílias possam lidar com essa situação com mais leveza, com paciência, com tranquilidade. As crianças, elas vivem e sentem todas as emoções que estão presentes no ambiente familiar, por mais que elas não consigam colocar isso em palavras. Então, nada mais justo que nós, adultos, que somos o seu porto seguro, que a gente as ajude a passar por esse momento com uma significação positiva, fazendo memórias positivas, para que a gente deixe um registro de um momento que tem sido tão difícil para todos, inscrito nessas crianças, como um momento que elas tiveram a mais de partilha e de troca com seus familiares. Foi um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Um prazer maior ainda poder compartilhar esse programa com minhas colegas de trabalho, que estão comigo todos os dias, Geralda, Elaine e Benilda. E daqui a pouco a gente se encontra no ambiente da escola para que essas trocas aconteçam pessoalmente e a gente possa falar com muita alegria de tudo isso que já vai ter passado. Até a próxima.